Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar ao seu coração. Hoje o Cristo está um pouco adoentado, não teve oportunidade de estar aqui comigo, e eu quero aproveitar a oportunidade, já que a gente não tem a música, de contar uma história muito bonita que eu recebi através de um e-mail, que diz assim: quando eu era um menino, ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer um lanche à noite para substituir o jantar. Eu me lembro especialmente de uma daquelas noites, quando ela fez um lanche desses depois de um dia de muito trabalho. Naquela noite, já distante do tempo, minha mãe pôs um prato de ovos, linguiça e torradas bastante queimadas. Colocou tudo isso diante do meu pai. Eu me lembro de ter esperado um pouco, para ver se alguém notava o fato das torradas estarem tão queimadas. Tudo o que meu pai fez foi pegar uma daquelas torradas, sorrir para minha mãe e me perguntar como tinha sido o meu dia na escola. Eu me lembro do que respondi. Eu não me lembro do que respondi, mas me lembro de ter olhado para ele, lambuzando aquela torrada toda queimada, com manteiga e geleia, e comendo todo satisfeito. Quando eu deixei a mesa naquela noite, eu ouvi a minha mãe se desculpando com meu pai por ter queimado a torrada. E nunca me esquecerei que ele disse a ela assim: meu amor, você sabe que eu adoro torrada queimada. Mais tarde, naquela mesma noite, quando fui dar um beijo de boa noite no meu pai, eu lhe perguntei se ele tinha realmente gostado da torrada queimada e se ele realmente gostava de torrada queimada, como ele havia dito para minha mãe. Ele me envolveu nos braços dele e disse: meu amigo, sua mãe teve um dia muito pesado e estava realmente cansada no dia de hoje. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é assim, cheia de imperfeições. E as pessoas não são perfeitas. Eu também não sou o melhor marido. Também não sou o melhor empregado, nem tampouco sou o melhor cozinheiro. O que tenho aprendido através dos anos é que saber aceitar as falhas alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e outros, é uma das chaves mais importantes para a gente ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Além do mais, uma torrada queimada não precisa ser um evento destruidor. A história é muito sugestiva, né? E eu tenho certeza que enquanto a gente escuta, a gente também fica pensando em muitos momentos da nossa vida em que a gente se alterou, em que a gente perdeu a paz, que a gente perdeu a paciência, o prumo, o equilíbrio, porque a gente também teve uma torrada queimada na nossa vida, né? Aí nessa torrada queimada, a gente imagina aquelas muitas situações em que a gente foi contrariado, em que as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, que as pessoas não corresponderam às expectativas que a gente tinha. Porque, aliás, uma das causas de muitos sofrimentos na nossa vida é justamente porque a gente cria expectativas, né? A gente não aceita a vida ser como ela é. A gente já vai para o acontecimento, já vai para o encontro com as pessoas, imaginando dentro de nós muitas coisas que depois frustram. Não é como a gente esperava, não aconteceu como a gente queria, como a gente sonhou. E muitas vezes a vida não vai ser mesmo do jeito que a gente esperava. As pessoas não vão agir como a gente esperava que elas poderiam ter agido. E aí cria esta inadequação do que a gente esperava que a vida fosse e do que a vida verdadeiramente pode ser. Nas expectativas, minha gente, muitas vezes nós colocamos fardos muito pesados sobre os outros. Criar expectativa com o outro, né? Esperar que ele tenha uma reação, esperar que ele vá agir de acordo com os nossos desejos, com as nossas esperanças, é muitas vezes colocar um fardo sobre o outro. E aí, as coisas não são do jeito como a gente gostaria que fosse, nem sempre é como a gente gostaria que fosse. E a gente muitas vezes age de maneira muito incorreta. Ainda hoje eu estava conversando com os amigos e eu falando das minhas dificuldades
No momento em que eu me sinto inapto para lidar com a fragilidade. Às vezes eu me irrito com muita facilidade, né? E me irrito e me prejudico com a minha irritação. Porque o primeiro a ser prejudicado com a nossa irritação é o nosso organismo, né? Quando a gente fica bravo, quando a gente fica irritado, a gente descarrega no organismo uma série de toxinas que são nocivas para a nossa saúde. É por isso que os especialistas em saúde, né, os médicos que cuidam geralmente da nossa saúde numa visão um pouco mais global, sempre vão aconselhar que a gente diminua todas aquelas atividades que causam muito estresse em nós. É claro que se a gente for tirar tudo aquilo que nos causa estresse, nós vamos parar de viver, né? Porque na vida corrida que a gente leva, nessa vida cada vez mais apressada, né? Nós vivemos um tempo de muita pressa, de muito estresse, de muita expectativa. Nós temos que corresponder a muitas expectativas. Eu digo isso por mim, né? Essa semana, estando extremamente debilitado, não era dengue, né? Já saiu o resultado de sangue, mas eu tive uma virose muito forte desde quarta-feira passada, piorada por um medicamento que eu mesmo me mediquei, né? E piorou ainda mais, uma prostração horrível como efeito colateral daquele remédio, unida a uma indisposição mesmo que já existia, uma virose, sei lá, uma infecção. Mas eu pude experimentar na minha carne, durante esses dias, o quanto é triste a gente ter que cumprir uma agenda sem ter condições. O corpo está pedindo repouso, o organismo está pedindo uma pausa, e a gente não pode dar a esse organismo esta pausa, porque a pausa que a gente daria, que eu sinto que eu tenho o direito de dar, iria prejudicar muitas pessoas. E é nessa hora que a gente toma a decisão. Eu vou fazer todo o esforço para estar lá na hora do evento, para dar conta do recado, mas no momento em que eu não estou no evento, eu quero criar o meu estado de repouso e de descanso para eu poder dar conta de lá. Mas aí a gente vê o quanto que nem sempre as pessoas são compreensivas com você. O quanto é difícil você corresponder à expectativa daqueles que lhe esperam. Isso não é só para mim, é para você também. Quantas vezes na sua vida você teve que dar conta de um compromisso não estando bem, e as pessoas que estavam ali também não eram capazes de compreender que você não estava bem? Às vezes o máximo que você poderia oferecer, que podia oferecer, era uma torrada queimada, né? Foi o que você deu conta de fazer na vida. O que você conseguia fazer naquele momento era uma torrada queimada. Mas o outro esperava muito mais de você. E tudo isso nos angustia, porque nós nos enchemos dessas expectativas. A gente também não fica feliz quando a gente não consegue dar o nosso melhor. Mas aí a gente também descobre que tudo passa, né? Passou a semana, passaram os eventos, e agora? Como é que nós podemos voltar a administrar a vida de um jeito que nós possamos administrar melhor, que nós possamos diminuir um pouco essas expectativas que nós temos, para a gente também viver com um pouco mais de serenidade o momento em que a torrada estiver queimada. A gente controlar um pouco, né, as nossas ansiedades, melhorar um pouco mais a nossa paciência mesmo com os outros, com a gente mesmo, para que no momento que a gente se deparar com a torrada queimada, a gente saber ser feliz do mesmo jeito. Essa história é muito sábia, né? Este homem que no momento em que percebeu que a esposa estava cansada demais, que não foi um erro porque ela quis, ele resolveu dizer que ele gostava muito de torradas queimadas. Para quê? Para não deixar a culpa no coração do outro, que não soube fazer ou que não deu conta de fazer o que precisaria ter sido feito. É assim que a gente vai crescendo, minha gente. Quando nós vamos descobrindo que há sempre um caminho a ser trilhado para que a gente possa ficar mais tolerante, para que a gente possa ficar mais amável, né? Quem sabe, com as pessoas que estão do nosso lado. A gente saber dosar, né? O que o outro pode nos oferecer, daquilo que a gente espera que ele venha nos oferecer. A gente ter essa consciência, essa clareza, essa maturidade, né? É maturidade, é questão de maturidade. A gente acolher a vida como ela está sendo, com tudo aquilo que a gente tem,
com tudo aquilo que a gente não tem, saber o que nós podemos melhorar no dia de hoje, mas também saber aquilo que não pode ser melhorado e que vai precisar esperar o dia de amanhã. Essa serenidade, essa tranquilidade que vai nos dando condições de sermos felizes mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera.